Queridos alunos, que privilégio estar mais uma vez ensinando vocês sobre o teatro da mente humana. Não apenas o palco consciente, mas os bastidores complexos do nosso inconsciente, pelo menos minimamente. Ensiná-los para compreender os fenômenos em destaque que estão na base da construção de pensamentos. Muitos, no passado, e também ainda alguns mantêm esse conceito na minha área de psiquiatria e psicologia, acreditam que a depressão é um mal do século. Mas a depressão, de acordo com algumas estatísticas, atinge cerca de 20% das pessoas ao longo da sua trajetória existencial. Então, se nós temos 1 bilhão e 400 milhões, nós temos 7 bilhões de seres humanos, nós temos, portanto, 20%, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É um número surpreendente, dramático. Mas se você contar com a quantidade de pessoas que têm sintomas psíquicos, como sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas e frustrações, pessoas que cobram demais de si mesmos. Você cobra demais de si? Dificuldade atroz de conviver com pessoas lentas. Você tem essa dificuldade? Sabe que o problema não é que as pessoas que são lentas, nós somos rápidos demais, vocês são rápidos demais. E o problema de toda pessoa acelerada é que ama estressar os outros. Não consegue ver ninguém tranquilo, sereno, costuma até brincar. Tem mulheres que me dizem: doutor Cury, casei com um homem muito complicado e muito lento. Eu brinco: minha filha, se você escolher um homem muito lento e complicado para viver, você não deve ser tão fácil. Então, espera aí. Julgue menos e abrace mais. Aprenda a ver um charme nos defeitos dos outros, porque a necessidade neurótica de mudar parceiro ou parceira, querer mudar os filhos a ferro e fogo, os nossos alunos e colaboradores, essa necessidade, essa intervenção indelicada e não generosa é um problema. Problema tão grande que imprime nos outros ansiedade e também imprime em nós mais ansiedade, turbinando aquilo que nós temos de pior. Portanto, a depressão ela atinge cerca de 20%, mas se você considerar esses sintomas psíquicos, só esse que eu citei, sem citar outros como baixo limiar para a frustração, você vai perceber que o índice é altíssimo. Grande parte do ser humano moderno, na atualidade, é abarcado por sintomas psíquicos inerentes à ansiedade ou até psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, descontrole intestinal e assim por diante. Mas há a possibilidade, você acredita, de não termos mais nem sequer algo ligado à ansiedade? Ficar sem ansiedade? Praticamente um monge budista. Isso é impossível, até porque o monge budista tem reações ansiosas. Não é sem razão que de vez em quando nós vemos eles se digladiarem no próprio monge. Várias reportagens já mostraram isso. São seres humanos, estão aprendendo ali a controlar suas emoções, a relaxarem, a meditarem, como os monges carturras, monges católicos, como as freiras carmelitas, pés descalços, como líderes protestantes, que nas suas orações procuram também ter autocontrole, como brahmanistas, enfim, confucionistas. Todo ser humano, ele, de uma certa maneira, quer procurar o seu equilíbrio. Só que não há equilíbrio 100% estático. E aí está o que da questão? Aí a questão é que a ansiedade ela é muito importante. A ansiedade saudável, ela que te motiva. Quando você tem um sonho e bate o coração mais forte para executá-lo, quando você encontra uma pessoa querida e você transpira querendo abraçá-la, ou quando você vai falar em público, você transpira, o teu coração também acelera, aumenta a pressão sanguínea porque você está falando para uma plateia, tudo e as mãos estão frias, essa ansiedade ela pode ser muito positiva. O problema é se ela for constante e os sintomas permanecerem
Aí eles deixam de serem naturais, patrocinados por uma ansiedade motivadora e agora começa a pertencer a uma ansiedade castradora, autodestrutiva. Mas, doutor Augusto, eu tenho certeza que está todo mundo perguntando em casa como equilibrar a ansiedade saudável com a ansiedade doentia. Como equilibrar? Como é que vocês fazem? Vocês toleram, por exemplo, uma mesa do jantar, do almoço, saturado de lixos, comeriam com alimentos que permaneceram lá no dia anterior ou nos dias posteriores e que estão com odor fétido? Claro. As pessoas fazem um mínimo de higiene na sua mesa do jantar, fazem higienes constantes na sua cozinha. Ninguém deixa alimentos putrefados para contaminar o ambiente e até causar uma rejeição através do sistema olfativo. Ninguém deixa o seu banheiro ser um amontoado de toalhas e roupas jogadas. Sujeiras. Enfim, você, como todo ser humano, tem tendência a procurar higiene, uns mais, outros menos. Mas, aonde estão as pessoas que fazem higiene mental? Em que universidade elas são educadas e treinadas para fazer uma faxina na mesa do jantar da nossa emoção? Por exemplo, você teve um dia de trabalho extenuante, alguém elevou o tom de voz ou fez uma crítica, por exemplo, injusta. Aquilo foi registrado como janela killer, uma janela traumática. Você lê e relê constantemente. Teus filhos vêm te abraçar, você não tem ânimo. Teu parceiro, tua esposa vem te abraçar, tua parceira vem te abraçar e você não está animado. E você chafurda na lama daquele lixo mental. Um esgoto a céu aberto. Um esgoto a céu aberto. Não importa se você é homem ou mulher, se você não aprender a fazer faxina na sua mente, você está deixando de ser o que nós mais somos, seres humanos. Seres humanos em construção. Por isso que as pessoas vão perdendo a sua humanidade, deixam de ser afetivos, generosos, altruístas, de apostar, de acreditar na vida, de ter esperança. Elas vão se curvando à dor, à solidão, à autopunição, à autocobrança, porque, infelizmente, não fazem higiene mental. Então, higiene mental é muito importante para que você possa aliviar a sobrecarga do cérebro, aliviar o esgotamento da sua mente, diminuir a agitação mental, para que você não fique chafurdando na lama dos problemas do seu dia a dia, para que o seu filho seja a sua verdadeira celebridade, o seu parceiro ou parceira seja a pessoa que você deve pedir autógrafo quase todos os dias, e não atores, cantores, esportistas, e não políticos. Claro, você pode admirá-los, mas se você não admirar você como ser humano em construção e as pessoas que estão ao seu redor, por mais defeito que tenham, sinceramente, você não está aliviando a sua ansiedade. Você está destruindo, na verdade, a sua felicidade e dando musculatura à sua agitação mental e está asfixiando as pessoas mais caras. Pense nisso. Doutor Augusto, sabe o que eu acho importante você frisar? A questão do fenômeno RAM, que registra tudo, né, pelos nossos 5 sentidos, e o que faz a gente ter que, nos primeiros 5 segundos, pensar sobre todos esses estímulos que estamos recebendo para fazer uma higiene mental durante todo o dia, para não chegar, como você falou, um esgoto a céu aberto no final do dia, até sendo grosso com as pessoas que mais a gente ama. Ok, vamos explicar mais sobre isso, que é muito importante. Isso. Vou dar um exemplo prático. Não sei se vocês estão enxergando, mas eu estou operado. Muito bem. Eu fiz cirurgia do tornozelo. Na verdade, eu fiz cirurgia no tornozelo, reconstituindo ligamentos que eu tinha perdido há muitos anos. Eu frequentemente torcia o pé em qualquer saliência, qualquer
depressão no solo. E aquilo dava uma dor dramática. Eu não sei, acho que ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, porque eu adquiri isso na minha pré-adolescência, eu torci mais de 50 vezes. Bom, aí chegou o momento de fazer a cirurgia. A medicina avançou e eu fui reconstituir os ligamentos. Reconstituí, estou há mais de 40 dias operado e agora o meu ortopedista e o meu fisioterapeuta estão me fazendo andar. Só que registrou de maneira privilegiada a operação. E eu tenho todo o cuidado para não perder a cirurgia. E esse cuidado excessivo, ao invés de me proteger, se torna um cárcere, porque me impede de andar espontaneamente. Então eu tenho que reeditar essas janelas que remontam à cirurgia e que também resgatam experiências onde eu tive dores dramáticas por torcer o tornozelo e turbinar o meu eu, dar musculatura ao meu eu, para não ser escravo do passado, para reconstruir o presente. Então, eu tenho que aprender a criticar ideias perturbadoras, a duvidar de que eu não consiga andar espontaneamente e a determinar ser protagonista da homeostase do meu corpo, ou seja, da musculatura esquelética, que é aquela musculatura que nós passamos a dominar conscientemente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que não pensar muito. É um domínio consciente e espontâneo. Como você dirige o carro. Você dirige o carro, às vezes, centenas de metros e nem prestou atenção no lado. Parece que você estava distraído. Mas, no fundo, mesmo que você estivesse aparentemente distraído, o gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, estava abrindo janelas e a âncora se fixava ou hospedava naquelas janelas, levando você a manejar a direção, o breque, o acelerador e assim por diante. Queridos amigos, esse processo é um processo espontâneo. Nós também devemos dirigir a musculatura esquelética espontaneamente. Se nós prestamos muito atenção, como um jogador de futebol, que foi um dos meus alunos de gestão da emoção, um dos números mais importantes, o número 1 do mundo, um dos jogadores mais notáveis da história, ele tinha medo de cair. Constantemente. Ele andava desequilibrado. Ele ia jogar, já não conseguia mais ter a mesma desenvoltura, flexibilidade, capacidade de visão de campo. E ninguém entendia, as críticas se somavam. E ele tinha medo de contar que ele andava cambaleando, caindo. E isso começou a atrapalhar não apenas o seu esporte, aliás, asfixiá-lo, mas também encarcerar a sua capacidade de ser líder de si mesmo, de se relacionar com espontaneidade, alegria, prazer e segurança com as pessoas que o rodeavam. Bom, ele desenvolveu um quadro obsessivo, a repetição de ideias e também um quadro depressivo. Quando ele começou a fazer gestão da emoção comigo, eu detectei esse problema e ele ficou espantado. Mas eu tenho ideias tanto repetitivas assim, eu me saboto dessa maneira, nesse nível. Eu sou alguém que não tem um eu líder de mim mesmo. À medida que ele foi entendendo o panorama da mente humana, ele começou a dar um salto e praticar técnicas como a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. O seu eu passou a ser interventor, o seu eu passou a ser, no fórum da mente humana, usando a metáfora do fórum, a ser um advogado de defesa. O seu eu deixou de ser marionete e mesmo que de vez em quando ele tinha as mesmas experiências, sensação de recaída, onde parece que voltou tudo de novo, eu falava, recaída vai acontecer. Não há milagres na mente humana. A mente humana é um campo de treinamento mais complexo, mais penetrante do que um campo de futebol, uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei e assim por diante. Então eu
tem de ser treinado para que ele possa desacelerar a mente humana, aliviar os pensamentos obsessivos, aliviar os pensamentos acelerados, aliviar a autopunição e a autocobrança e nos levar a ser, o tanto quanto possível, líderes de nós mesmos.